Tá aqui. Então aqui mais uma categoria de muita qualidade, realmente agradando bastante. Aí o cavalo que puxa a fila, o cavalo que foi uma unanimidade entre os colegas, realmente o cavalo que aliou a qualidade do movimento, a estabilidade, a coordenação, a montada extraordinária, segundo também muito dissociado no grupo dos cavalos machados, entendendo aí também o sétimo cavalo hoje, o cavalo que mais pecou em relação à coordenação de movimento. A gente observa o cavalo da sexta colocação, quanto comparado com o sétimo, já levando vantagem aí na coordenação, anterior ligeiramente ainda mais baixo, sustentação da frente ainda melhor do cavalo da sexta colocação. Então o cavalo que terminou ainda mais reunido, mais coordenado, por isso foi a opção. Quando a gente chega no quinto com o sexto, aí acrescente pela qualidade ainda da distribuição. O cavalo de trás já peca um pouquinho mais, encurta mais a passada, já oscila mais o eixo corpóreo. Quando a gente observa ainda por trás, já pecando um pouco mais em relação ao cavalo à frente. E a grande virtude do quinto em relação ao sexto, é mais amplo, é mais elástico. O cavalo de trás de frequência acentua mais a frequência. Então quando a gente vai alongando os dois cavalos, o recurso ainda do cavalo à frente já é melhor em relação ao cavalo de trás, e principalmente a estabilidade do eixo corpóreo ainda melhor em relação ao cavalo de trás, bem como também a qualidade da maciez. Por isso foi a definição dessas duas colocações. Quarto e quinto, aí duas posições disputadas entre esses dois cavalos, aonde quem optou pelo equilíbrio na qualidade da distribuição após ainda a favor do Castanho, é ligeiramente ainda mais equilibrado em relação ao cavalo de trás, só quando a gente observa o temperamento ainda a favor do cavalo que ficou na quinta colocação. Quem optou pelo temperamento, o cavalo de trás levando ainda vantagem nesse temperamento. Então o Castanho, pela amplitude, pelo equilíbrio, pelo trabalho da perna, ainda de melhor qualidade em relação ao cavalo de trás, por isso a definição dessas duas colocações. E aí o terceiro, em relação ao quarto, a gente já vem na crescente em relação à qualidade do gesto e principalmente a qualidade da montada, porque o cavalo da terceira colocação soma um bom equilíbrio, porém com a coordenação melhor. A mão ainda é mais baixa em relação ao cavalo de trás. Se a gente observar, já começa a subir mais o joelho, já aparece mais o joelho na qualidade do movimento, onde o cavalo preto, ele já tem o joelho mais baixo, ele já é mais coordenado em relação do cavalo de trás. E quando a gente monta nos dois cavalos, a grande virtude do cavalo preto, a qualidade ainda do cômodo, somando o adestramento, somando a maciez, somando principalmente a qualidade ainda do seu temperamento, influenciando principalmente na qualidade da montada. Então o cavalo que deu uma montada melhor em função do temperamento, do adestramento, mantendo também a qualidade do movimento ainda melhor por conta da coordenação a seu favor. Por isso foi a definição dessas duas colocações. Chegamos nos três cavalos da cabeceira, aí os três cavalos de melhor equilíbrio, aí sem dúvidas os cavalos que realmente agradaram bastante no grupo. O cavalo da terceira colocação já pecando no final, tendendo já a inverter um pouquinho mais a base do pescoço, então já pecou um pouquinho mais a reunião. O segundo cavalo terminando mais reunido em relação ao animal de trás, com a energia de movimento ainda melhor, o engajamento do trabalho da perna ainda melhor em relação ao cavalo preto, que já pecando um pouquinho mais, atrasando a perna em função de esparramar um pouquinho mais no final do concurso. Então o cavalo castanho mais reunido, ainda mais sustentado, com postura, com atitude melhor e com a perna ainda melhor, por isso foi a opção. E o primeiro com o segundo cavalo, aí os dois cavalos que são muito próximos na qualidade da distribuição de apoios. O primeiro cavalo já fazendo uma prova ainda mais regular, o cavalo da segunda colocação já começou com o temperamento ainda um pouquinho mais passado, a atitude já não estava tão boa. O primeiro cavalo hoje mantendo a regularidade, com a boa distribuição do cavalo de trás, porém com o recurso do movimento ainda melhor, com a amplitude, a extensão do movimento em relação ao cavalo de trás, o ganho de terreno e principalmente o rendimento de melhor qualidade em relação ao cavalo de trás. Quando a gente monta nos dois cavalos, como disse, pontua o cavalo à frente também em função de estar ainda melhor no seu temperamento. O cavalo de trás, por vezes, já passa um pouquinho mais, fica um pouco mais sanguíneo, então o cavalo à frente com a prova mais regular, com a montada mais favorável em função do temperamento, e quando a gente observa ainda o movimento, ganhando pela amplitude, pela elasticidade, pelo ganho de terreno e também pela regularidade impecável do primeiro sob o bom cavalo da segunda colocação. Parabéns, apresentadores e proprietários. Aí nós temos o primeiro prêmio nacional de marcha picada castrado adulto, Tóquio do 5E, criação de Elber Correia de Vasconcelos, exposição de Bruno Gustavo da Silva Duarte Ara, Solar Expoente, Capela Nova, Minas Gerais, filho de Shogun Tóquio, na Essência 2 de Nanuque. O reservado campeão nacional de marcha picada castrado adulto,
de 2025 é anão da Nova Caraíbas. Criação de LB Agropecuária Limitada, exposição de Rafael de Barros Miciati, Aras Misc, Igaratá, São Paulo. Filho de Diamante da Luíse, na Bale do Oiteiro. E o campeão nacional de marcha picada castrado adulto é Urucum da Cavalgada, criação de Pio Guerra Júnior, exposição de Fernando Berlato de Camargo, Aras FBC, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, filho do Elfo do Porto Azul, na Légua da Cavalgada.